Olá, meus amigos, a paz do Senhor a todos. Desejo um bom sábado a todos, que Deus possa abençoar esse nosso sábado, que Ele possa prosperar, que Ele possa estar com as suas mãos em prol da vida de todos vocês, de toda a tua família, tua parentela, meus irmãos, e que Deus possa conceder na sua vida, na vida de todos nós, tudo aquilo que a gente estamos precisando. Amém? Meus irmãos, para quem não me conhece, eu sou o Henrique Severo, eu sou aqui do canal Presbítero Henrique Severo. Amém, meus irmãos? Como eu tinha falado, um canal do qual estava falando das polêmicas que os servos de Deus estavam fazendo, cometendo. Não gostei muito, o Espírito Santo de Deus me incomodou sobre isso aí, e querendo ou não, trazendo esses escândalos que eles cometem, eu estou ajudando a defamar mais ainda então, a dignidade dessa pessoa. Então, o Espírito Santo de Deus botou no meu coração para eu poder estar vindo trazendo palavras que vai confortar o coração de vocês, uma palavra do qual o Espírito Santo de Deus vai poder trabalhar na vida de todos nós. Amém? Que é a palavra de Deus. Uma palavra do qual vai nos ensinar a sair do caminho errado e estar no caminho certo, no caminho do qual Deus traçou para mim e para você, que é a vida eterna. Então, para isso, a gente sabemos que a gente precisamos de estar corretamente diante da presença de Deus. Então, eu queria trazer aqui para a gente, meus irmãos, nessa manhã, uma palavra que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 15. Peço aos irmãos que possam estar lendo junto comigo, que vai dizer assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá fora, frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizem, o rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Jesus Cristo, que no versículo 18 vai dizer: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestido branco, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Meus irmãos, eu acredito que todos vós já leram essa passagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Eu creio que todos vocês já refletiram e entenderam o que o Espírito Santo de Deus quis falar conosco. Aqui a gente vai entender e compreender nessa mensagem que João, quando ele estava na ilha de Patmos, ali isolado, a gente vai compreender, como a palavra diz, que ele foi arrebatado em espírito, que Jesus Cristo pessoalmente apareceu para João, o apóstolo João, e ali Jesus Cristo falou, João relatasse tudo aquilo que ele visse, o que já aconteceu e o que ia acontecer, o que estava acontecendo naquele período e o que ia acontecer no futuro, que são os dias que eu e você estamos vivendo. E ali João, ele começou a relatar, começou a escrever tudo aquilo que Jesus Cristo mostrava e falava para o apóstolo João. E ali Jesus Cristo mandou ele escrever 7 cartas para cada igreja. A gente vai entender que as 6 igrejas, Efésio, Esmina, Filadélfia, dali por diante ele foi repreendendo e dizendo que aquelas igrejas, ali cada igreja, Jesus Cristo, ele repreendia e elogiava aquelas igrejas que verdadeiramente estava diante da presença do Senhor, que dentro da dificuldade, mas mesmo assim, eles não deixavam de seguir os mandamentos e cumprir a palavra de Deus. Mas só que o que me chama mais atenção, meus irmãos, é aqui na igreja de Laodiceia, a igreja do qual, se a gente for parar para poder ler, observar, a igreja do qual Jesus Cristo mais repreendeu. Se a gente parar para observar, foi uma igreja do qual Jesus Cristo mais cobrou, uma igreja que foi mais cobrada, mais chamada a atenção do que as outras igrejas. Ali tem igreja que elas viveram debaixo da idolatria, as igrejas que viveram debaixo da fornicação, igreja que se desviaram do caminho de Cristo,
Mas só que se a gente parar para poder observar, é uma igreja qual Jesus Cristo repreendeu, chamou a sua atenção e elas voltaram para o caminho correto. E aqui Jesus Cristo da igreja de Laodiceia, Jesus Cristo vem dizendo: eis que sei as suas obras, não és nem quente e nem frio, és morno. Porque é uma igreja do qual, meus irmãos, estava, um povo do qual estava a todo momento dentro das igrejas, mas só que o coração dela estava longe. Uma igreja que só estava ali o seu corpo dentro da igreja, mas seu espírito, a sua alma estava longe daquele lugar. Ela estava verdadeiramente como um zumbi dentro daquela igreja. Aqui, meus irmãos, se a gente for parar para poder buscar na biografia, nos estudos dessa mensagem, os estudos vai dizer que naquela época, ali naquela cidade ali de Laodiceia, aqui nessa mensagem, se a gente for parar para poder observar, o Antíoco Epifânio II, os estudos vai dizer que ele vinha ao redor daquela cidade, destruindo todas as cidades que existiam ali pelo aquele lugar. Ali a palavra vai dizer que quando ele chegou na cidade de Laodiceia, que era chamada cidade de Dióspole, vai dizer que quando ele chegou ali para destruir aquela cidade, a sua mulher, que era chamada Laodice, ela se encantou, se maravilhou com aquela cidade de Dióspole, do qual ali era uma cidade do qual havia um templo chamado Templo de Zeus. E ali ela pediu que seu marido, Antíoco Epifânio II, fizesse uma homenagem com aquela cidade para ela. Ali os estudos vai dizer que aquele homem ele começou, observou, olhou para um lado, olhou para um outro e perguntou: como é que eu vou pegar e vou fazer uma homenagem para minha esposa com essa cidade? Trocar o nome dessa cidade de Dióspole para Laodiceia, Laudique, que é o nome, dependendo da tradução, de Antíoco Epifânio II. Ali ele parou para poder observar as necessidades que aquela cidade precisava, a necessidade daquele povo, do qual aquela cidade estava passando. E ele viu que aquela cidade era a cidade do qual sofria, era uma cidade do qual não era bem estruturada, não era bem sucedida, faltava muitas coisas naquela cidade. Então ele teve a ideia, o estudo vai dizer que ele teve a ideia de trazer mármore exportado para aquela cidade. Os estudos vai dizer que ele teve a ideia de trazer a maior escola de medicina daquela época. As histórias vai dizer que ele teve a ideia de trazer a produção de linho negro para dentro daquela cidade. Ali as histórias vai dizer, meus irmãos, que aquele povo aceitou, ficou maravilhado com o que aquele homem, Antíoco Epifânio II, trouxe para aquela cidade. Ali as histórias vai dizer que eles aceitaram, que quando ele trocou, reformou aquela cidade, estruturou aquela cidade, trouxe tudo aquilo do qual aquele povo precisava, estava necessitando, que era ter uma vida melhor. Eles conseguiram trazer uma estabilidade melhor para aquela cidade e para a vida daquela pessoa. Porque a cidade ela cresceu estruturalmente, então automaticamente a vida daquele povo também cresceu. A vida financeira daquele povo mudou do pior para melhor. Então foi aonde ele teve a ideia de trocar o nome daquela cidade de Dióspole, que era a antiga cidade de Zeus, que ali tinha um templo de Zeus, e trocou para Laodiceia, em homenagem à sua esposa que se chamava Laudice, ou Laudique. Então ele botou de Dióspole para Laodiceia, e aquele povo aceitou. Então é onde Jesus Cristo, ele vem dizendo que para aquele povo, que aquele povo pudesse deixar ou ser quente ou frio, deixar de ser morto. Porque era um povo do qual, meus irmãos, eles eram um povo cristão. Isso aqui, Jesus Cristo, ele estava falando para o seu povo, o povo cristão, evangélico. Porque esse povo que aceitou trocar a cidade de Dióspole para Laodiceia era o povo pagão. Era um povo do qual adorava a Zeus. Era um povo que adorava um Deus que a gente sabemos
que é um Deus de imagem, um Deus de moldura, né? Como eu posso dizer, nada contra aqueles que servem outro Deus, nada contra aquele que serve imagens, que adora imagem, cada um com seu cada um, mas só que eu entendo e compreendo e é bíblico. O meu Deus, ele fala, eu não posso ver, mas eu posso sentir. O meu Deus, ele fala que não adorai outro Deus, a não ser o seu próprio Deus. Aqueles que estão acima de todos, aqueles que se encontram lá no terceiro céu. A palavra de Deus vai dizer também que não adorar imagem e nem esculturas. Só o Senhor teu Deus, o soberano. Então aquele povo que adorava aqueles deuses, aqueles Zeus, era o povo pagão. Só que Jesus Cristo estava usando o exemplo desse povo para repreender o seu povo cristão, do qual habitava dentro daquela cidade. Então Jesus Cristo ele usou esse povo, do qual, que era um povo que convivia ali dentro da cidade de Laodiceia, era um povo do qual vinha para a casa do Senhor, do seu templo, adorar, mas só que quando chegava ali dentro, meus irmãos, ele estava morto. Ele estava com seu pensamento lá fora, nos seus afazeres. Ele estava pensando na sua riqueza, no seu bem-estar, e não estava verdadeiramente adorando o nosso Deus dentro do templo. Não estava adorando a Jesus Cristo dentro do seu templo. Então, se a gente parar para poder observar, meus irmãos, é o que acontece hoje em dia. A gente vai parar para observar que hoje em dia a gente entramos dentro do templo do Senhor para adorar ao Senhor. A gente está ali dentro com o olho fechado, mas estamos com o nosso espírito aqui fora, pensando no que a gente vai fazer no amanhã, o que a gente vai fazer quando chegar dentro da nossa casa. Muitas das vezes a gente está com o telefone dentro da igreja, com o telefone na mão, vendo o que está acontecendo no status das pessoas. A gente está vendo o que está acontecendo no Instagram, no TikTok, no Facebook, mas a gente não procuramos entender e compreender o que o Espírito Santo de Deus está falando dentro da igreja, para mim e para você. Muitas das vezes a gente deixamos, meus irmãos, o nosso trabalho, nossos afazeres, nos afastar da presença de Deus. Muitas das vezes a gente dá prioridade aos nossos afazeres, aquilo do qual a gente podemos fazer depois. Ali, meus irmãos, era um povo do qual eles estavam vivendo debaixo da idolatria. A idolatria, como assim, meus irmãos? Era um povo que deixou de buscar o seu Deus verdadeiramente, de coração, de corpo e alma, espírito e verdade, por causa da riqueza, por causa dos afazeres do qual aquela cidade estava te oferecendo, do qual aquele homem, o Antíoco Epifânio, trouxe para aquela cidade. Então, se a gente for parar para observar, aqui no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho. Ali Daniel, quando ele foi levado a cativo, ali todos nós sabemos que ali eles tinham todos os manjares do bom e do melhor. Toda carne, frutas, tudo que era do bom e do melhor. Mas só que Daniel, ele assentou no seu coração a não se contaminar com o manjar daquele rei de Nabucodonosor. Nem ele, nem Daniel, nem Mesaque, Sedaque e Abidnego. Eles fizeram um propósito no seu coração de não se contaminar com aquilo que eles sabiam que era oferecido como holocausto a deuses. Então eles botaram no seu coração a só comer suco e fruta. E eles ficaram muito bem, meus irmãos, muito bem.
A palavra vai dizer que passou certos dias que eles fizeram um trato com o eunuco, com o chefe dos eunucos lá, falou que ele estava com aparência sobrenatural, só com suco e frutas. Ele estava bem mais apessoado do que aquelas pessoas que comiam carne, bolos, pães. Ele estava muito bem de aparência. O Espírito Santo de Deus resplandeceu sobre a vida daqueles homens. Então, foi propósito que Daniel botou no seu coração, aqueles homens botaram no seu coração, de não se contaminar e fazer aquilo do qual Deus ele quer que a gente fazemos para ele. A gente deixamos Deus em segundo lugar e muitas das vezes até mesmo em terceiro lugar e os nossos afazeres em primeiro. Então, Jesus Cristo ele estava chamando aquele povo, repreendendo e usando o que estava acontecendo ali dentro daquela cidade, para trazer como exemplo para o teu povo, para que seu povo pudesse acordar, para que seu povo pudesse voltar à realidade, à adoração, porque Jesus Cristo, ele estava, como eu posso te dizer, meus irmãos, querendo que seu povo voltasse a adorar, voltasse a buscar ao seu Senhor. Que seu povo voltasse a ser fervoroso diante da sua presença. Então, Jesus Cristo ele vai dizer para aquele povo, no versículo 18, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestido branco, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírios para que veja. Versículo 19, eu repreendo e amo, se pois zeloso, e arrependeste. Aqui aquele povo, meus irmãos, como eu falei, que era um povo do qual estava vivendo debaixo da riqueza que aquele homem, Antíoco Epifânio, trouxe para aquela cidade. Era uma cidade do qual não tinha nada. De repente, passou a ter tudo. Era uma cidade do qual, como eu falei, aquele homem ele trouxe uma faculdade de medicina para dentro daquela cidade. Uma cidade do qual produzia o seu próprio colírios ali naquela cidade. Era uma cidade do qual produzia o seu próprio linho negro dentro daquela cidade. Meus irmãos, a cidade ali de Laodiceia, ela se tornou como a cidade de Roma. A gente vai parar para observar hoje em dia, o mundo da moda fica onde? Paris, Milão, esses lugares assim são os países que todos os modelos sonham ir para essas cidades, ir para esses países, porque são os países da moda. Assim se tornou Laodiceia naquela época. A cidade mais sucedida naquela época era Roma. E depois ficou sendo a cidade de Laodiceia. Então aquele povo, eles ficaram um povo bem sucedido, como se fosse o país como se fosse Paris, hoje em dia. Então aquele povo se esqueceu do seu Deus. O seu povo se esqueceu de Jesus Cristo e passou a adorar o Deus da riqueza, que naquela época a gente vai dizer, na Bíblia vai dizer que era Mamon. Então aquele povo, eles estavam se caminhando para um caminho perdido, um caminho do qual estava desviado do caminho certo do qual Jesus Cristo tinha traçado para o seu povo. Então Jesus Cristo ele chama e fala: aconselho que de mim compra ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Ali Jesus Cristo estava dizendo: volte para a minha presença, volte a me buscar, para que você possa crescer
enriquecer espiritualmente. Que aquele povo não viesse esquentar a sua cabeça com bens materiais. Porque eu entendo e compreendo, meus irmãos, que se Deus quiser que eu me torne rico de hoje para amanhã, Ele vai me tornar rico de hoje para amanhã. Ele vai me fazer um homem rico se Ele quiser. Mas para isso vir acontecer, eu tenho que andar dentro dos mandamentos de Deus. Eu tenho que estar enquadrado dentro daquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Eu tenho que estar enquadrado naquilo do qual Deus traçou para que eu venha viver. Que se desde o momento que eu andar corretamente diante da presença de Cristo, com certeza Jesus Cristo ele vai estender as suas mãos sobre a minha vida e as bênçãos vão surgir. As bênçãos vão cair sobre a minha vida. Se algo não está acontecendo na minha vida, como eu queria, como Deus queria que fosse na minha vida, é porque algo eu estou fazendo de errado. Algo eu não estou corretamente diante da presença de Deus. Eu estou com algumas coisas que não estão sendo encaixado corretamente diante da presença de Deus. Porque depois que eu me encaixar, pode ter certeza que tudo há de acontecer diante da presença do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Jesus Cristo, ele falou, aconselho que de mim compre vestido branco, para que te vista e não apareça a vergonha da sua nudez. Ali Jesus Cristo estava querendo dizer o quê, meus irmãos? O que adiantava eu estar numa cidade do qual produzia o linho mais caro naquela época e estar nu espiritualmente? O que adiantava eu ter dinheiro para comprar veste cara e vestir a minha carne, o meu corpo, mas espiritualmente os meus pecados estava aí descancarado para que todo mundo pudesse ver o que eu estava fazendo de errado diante da presença de Deus, diante da presença de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo estava falando, aconselho que de mim compre vestido branco para que vista e não apareça a sua nudez. O que adianta, meus irmãos? Jesus Cristo está querendo dizer, venha, se vista, troca a sua veste, essa veste imunda que você está vestindo no mundo, e compra vestido branco, para que cubra a sua nudez e não apareça a sua vergonha. Para que naquele grande dia, meus irmãos, quando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, os nossos pecados que a gente está cometendo hoje em dia, ele possa ser purificado, ele possa ser perdoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ele está nos chamando para o arrependimento, para que a gente venha sair dos nossos maus caminhos, para que a gente possa transformar a nossa veste imunda, negra, manchada de sangue, e ela possa ser purificada. E naquele grande dia, a gente possa estar com a nossa veste totalmente branca, sem um vestido de imundície. Porque o que o mundo está nos oferecendo hoje em dia, se a gente parar para observar, meus irmãos, a gente cada vez mais, a gente está sujando a nossa veste. Muitos não estão compreendendo, não estão observando as ciladas de Satanás, a estratégia de Satanás sobre a nossa vida. Satanás, aos poucos, ele está fazendo a gente ficar entretido naquilo que ele está nos oferecendo e nos afastando daquilo que corretamente vai nos levar ao trono de Deus. Aquilo que verdadeiramente vai nos levar para a salvação eterna do lado de Cristo. Então, a gente estamos se perdendo. É onde Jesus Cristo ele estava falando, ele fala no versículo 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxa lá fora, frio ou quente. Assim porque és morno
e não és frio e nem quente. Jesus Cristo, ele não gosta de crente morno. Ou você é crente, aquele crente quente, fervoroso, que está a todo momento diante da presença de Cristo, aquele crente que é pau para toda a obra. Ou você é frio, aquele que nunca conheceu a presença do Senhor, aquele que se afastou por alguma coisa e não quis saber de mais nada, acabou para mim, não quero saber mais de igreja. Um crente frio. Que a gente não venhamos ser um crente morno. Aquele crente que diz, isso serve para mim também. Serve para mim. Aquele crente que veste terno, anda com a Bíblia debaixo do braço, está na igreja todos os dias, mas o seu coração está longe de Cristo. Só está ali por status, para dizer que é. Aquele crente que gosta de se aparecer, aquele crente que gosta de dizer nas redes sociais que ele é varão usado por Deus, mas verdadeiramente só fala da boca para fora. Só adora o nosso Senhor Jesus Cristo da boca para fora, porque o coração está longe de Cristo. Então Jesus Cristo ele está nos chamando para o arrependimento, para que a gente possamos ter um renovo diante da sua presença, para que a gente possamos voltar a adorar, a buscar a Jesus Cristo. Jesus Cristo, nessa mensagem, ele não estava falando para pessoas que não eram da presença dele. Jesus Cristo, ele não estava falando para pessoas que nunca conheceu a sua palavra. Jesus Cristo, ele estava falando para aqueles que já viviam diante da sua presença. Jesus Cristo estava falando para aqueles que conheciam a palavra de Deus, mas não estava praticando a palavra de Deus. Eis que aqui no versículo 20, Jesus Cristo ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer-lhe, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus Cristo aqui ele falou tudo. Ele está pregando para crente. Muitas pessoas vão dizer que o presbítero só prega para crente, querendo corrigir crente. Isso aí, meus irmãos. Eu prego para crente. Eu prego chamando a atenção dos crentes para voltar para o primeiro amor, como eu falei, serve para mim, para voltar para o primeiro amor, porque se a gente parar para observar, meus irmãos, hoje em dia está mais crente saindo da presença de Deus do que os ímpios vindo para a presença de Deus. Hoje em dia os crentes estão saindo mais, está fraco espiritualmente. Hoje em dia qualquer palavra que está sendo falada dentro das igrejas, os crentes estão ficando magoados. Os crentes já não estão querendo mais palavra de correção, palavra que verdadeiramente vai purificar a sua alma, vai fazer ele acordar e viver, perseverar mais diante da presença de Deus. Os crentes hoje em dia estão tudo crente Nutella, tudo crente Nutella. Só quer passar Nutella e comer com pão, só quer palavra de conforto, palavra de prosperidade. Então, por isso, estão ficando tudo crente fraco. Tudo crente, em vez de estar com a sua casa edificada sobre a rocha, estão edificando a sua casa em cima da areia. A primeira tempestade que vem, que desce e bate sobre aquela casa, ela cai, ela vai para o chão. É onde os crentes, a primeira tribulação que vem à sua vida, ela sai, chuta o balde. Não está dando mais, não aguento, não consigo. Então Jesus Cristo já estava chamando a atenção desse povo, para que esse povo pudesse voltar ao primeiro amor, a um povo que pudesse deixar de ser um crente morno e voltasse a ser um crente quente, fervoroso, diante da presença do Senhor. Era um povo do qual Jesus Cristo estava chamando para sair da idolatria,
Era um povo que o Jesus Cristo estava chamando para sair da fornicação, do adultério. Era um povo que Jesus Cristo estava chamando para deixar de adorar, primeiramente, os seus afazeres, a riqueza, e adorar verdadeiramente, botar em primeiro lugar ao Senhor teu Deus. Era um povo que Jesus Cristo estava apresentando a salvação, que é o principal, meus irmãos, na vida de um crente. A salvação é a coisa principal na vida de todo ser humano. Porque se você não tiver o foco, a sua salvação, se você não tiver de principal o reino de Deus na sua vida, para que você está sendo cristão? Porque para buscar bens materiais, meus amigos, eu não preciso estar dentro da igreja. Só basta eu trabalhar e ter convicção e ter certeza daquilo que eu quero e botar aquilo dali em primeiro lugar, o meu plano, que eu vou obter aquilo que eu quero. Mas se eu estou dentro da igreja, porque a minha prioridade é a minha salvação, é eu poder estar quando Jesus Cristo voltar. Ou se eu pegar e bater as botas nesse exato momento, eu ter certeza que eu vou para o céu, porque eu reneguei tudo aquilo que o mundo me ofereceu e botei em prática aquilo que Jesus Cristo me ordenou a praticar e fazer diante da sua presença. É isso que Jesus Cristo quer para mim e para você. Não esquente a cabeça com a riqueza. Não esquente a cabeça com aquilo que vai confortar e fazer o seu ego. Se bota em primeiro lugar aquilo do qual você sabe que quando você bater as botas, isso aqui, ó, for para debaixo de 7 palmos, abaixo da terra, acabou. Mas só que o que a gente tem, que é a alma, aquilo dali, se você não tiver verdadeiramente diante da presença de Cristo, um único lugar, meus irmãos, vocês sabem, são 2 lugares. Ou é o céu, ou é o inferno. Aí você decide, eu decido. Jesus Cristo está te chamando. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aí a opção, a decisão, a atitude é sua. Vai de você querer ouvir ou não. No versículo 21, versículo 22, vai dizer que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vai depender de você querer ouvir ou não. Amém? Fica na paz do Senhor a todos. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos. Peço vocês que aqueles que não são inscritos possam se inscrever, deixa seu like e compartilhe com todos. Fica na paz de Deus.